Bro, esse será o meu novo. Esse será o meu primeiro vídeo para o meu novo canal do YouTube, Maximino. Tá? Espero que não assustem com o título, porque a ideia desse canal vai ser falar sobre tecnologia, falar um pouco sobre carreira, falar sobre tecnologia, carreira, sobre a vida, tudo de uma maneira descontraída, às vezes técnica e na maioria das vezes filosófica, né? Acho que nós temos pouco contato com esses tipos de assuntos, principalmente no nosso país. E aquilo que eu queria falar acredito que eu estava na 12ª, né? E o meu amigo estava na 13ª. Ele estava a fazer o estágio no Alda Lara. E nós, em certo momento, nos encontramos, né? Na paragem. Eu, na época, morava no Casquel do Buraco. E ele também, né? E foi uma cena fixe. Nós éramos praticamente... Assim, eu e o Herculano sempre fomos os putos, né, do bairro, que eram tipo os nerds, os que só estudavam. Mas depois outros também começaram a ganhar essa visão da vida e começaram também a despertar, vou assim dizer, né? E foi isso que aconteceu. Esse do Aldalar era um dos que já tinha despertado para a vida. Não que os outros não, né? Essa linguagem parece meio estranha. Mas ele levava muito a sério os estudos e já tinha uma perspectiva de vida bem alta. Ele fazia eletricidade, eu fazia eletrônica e telecomunicações. E nós ao voltar, nós pegamos o mesmo táxi e tal. Nós ao voltar, nós ficamos a conversar sobre tudo, bro. Sobre tudo. Principalmente sobre os nossos objetivos depois daí. Ele estava a me falar que eu sempre tive essa visão de mercado bem ampla também. Sempre tive uma visão muito ampla sobre carreira, sobre tudo. Então fiquei também a lhe dar algumas dicas, né, como eletricidade faz parte da energia, de onde ele poderia fazer alguns cursos e tudo mais. Acho que ele também já tinham lhe projetado nos irmãos dele para estudar nos Estados Unidos. E nós estávamos naquele momento, naquele táxi, ele fala sobre o que quer fazer, os cursos que ele queria fazer e provavelmente entraria numa petrolífera. Eu também estava a falar das minhas cenas, dos meus propósitos, as cenas que eu queria fazer. E depois, acho que depois de uma semana ou depois de alguns dias, eu estava assim na minha porta, né, dos meus pais, no portão dos meus pais. Era no Casquel, na época, tal como eu disse, estava no portão dos meus pais. E vejo a tia dela passar, eu me arrepio e começo a chorar. Simples assim, estás a ver? Que eu me arrepio e começo a chorar. Só depois a tia dela começa a gritar, recuando. Ele estava doente naquele dia. E mesmo sem a tia dela ter dito nada, eu me arrepiei. Foi uma sensação muito estranha. Para mim, eu me arrepiei. Comecei a chorar muito. Depois meio que todos demos conta. Bro, foi meio que uma choradeira. Todos nós a chorar. Deixa eu sentar para falar melhor. Sim, e acho que eu nunca chorei tanto assim por uma morte de alguém. Nunca. E esse foi o meu segundo amigo a morrer. Mas agora foi o meu segundo amigo a falecer, praticamente. Acho que essa linguagem é melhor. Mas o ponto principal aqui que eu quero trazer é qual? Nós, em algum momento, nós estávamos no mesmo espaço-tempo. Ele era mais velho de 1 ano. Ele tinha os mesmos sonhos que eu tinha os meus sonhos. E nós os dois estávamos sentados um ao lado do outro. Ou seja, todos nós éramos humanos com sonhos, com propósitos e que queriam estudar. E que estavam a estudar para um propósito maior.
Mas, em determinado momento, em determinado tempo, foi ele quem faleceu. Eu naquela época eu estava a ouvir um álbum do Rel Kragan, não sei como é que se diz, né? Que até hoje quando eu ouço algumas músicas fazem chorar bué e tal. Mas o ponto é, eu morri naquele dia porque ele morreu, boy. Aquilo mudou toda a minha perspectiva de vida, toda a forma como eu olho para a vida, toda a forma como eu tento lidar com os meus amigos, toda a forma como eu, às vezes tento lidar com a minha família. Eu sou alguém muito apegado às pessoas que eu amo, né? As pessoas a quem eu tenho um relacionamento, seja família, seja amigos, seja parceira, né? Minha parceira. Mas na maioria das vezes também sou muito desconectado, né? Porque eu sou muito introvertido. Já expliquei que introversão não tem nada a ver com timidez, né? Mas eu sou muito introvertido, então às vezes eu sou muito desconectado. Mas naquele momento eu lembrei que eu posso morrer, tá sabendo? Eu lembrei que eu sou mortal. Porque acho que a vida se resume em esquecer que nós morremos. A vida se resume em esquecer que nós morremos. E isso é bom. Não digo que isso é bom. Às vezes é mal, porque nos faz tratar mal muita gente, nos faz tratar mal as pessoas que nós amamos, nos faz pensar que somos imortais. Mas às vezes viver assim também é bom, para que não nos prendamos, não fiquemos presos a esse tipo de pensamento sempre, né? E quando eu digo que o dia que eu morri com ele, boy, parece mentira, mas eu morri com ele porque nós, em determinado momento, estávamos no mesmo espaço, no mesmo tempo, estávamos um ao lado do outro, a falar de sonhos, a contar como foi o nosso dia. E Deus escolheu ele, poderia ser eu, porque nós estávamos no mesmo espaço, no mesmo tempo, naquele dia. E depois de alguns dias ele morreu. Não sei se vocês vão conseguir entender nas entrelinhas o que eu estou a tentar passar. Mas é que quando alguém morre, às vezes tu vês as pessoas a chorarem, like, porra, ela estava comigo ontem, nós falamos ontem, nós falamos anteontem. É que aquilo é uma lembrança. É que aquela pessoa morreu, tu também morreste, porque naquele momento qualquer um poderia morrer, boy. Eu aqui nem quero ainda raciocinar sobre o que é a morte, mas sobre. Isso foi uma experiência, foi a segunda. Eu perdi 2 amigos. Um quando éramos mais putos, que também foi assim, nós estávamos a conversar, depois ele morreu. Depois ele... Só assustei. Depois de alguns dias a mãe dela se atirar na vala e tal. Depois eu dei conta também que ele tinha falecido. Também chorei pra caraças, assim nas escondidas. Mas era um choro que eu não estava conseguindo controlar. Esse aqui também foi um choro que eu não... Foi bem descontrolado. Acho que todos me viram chorar também. Estávamos todos a chorar, boy. Quando um jovem morre, nós morremos. Porque aquilo é uma lembrança de que nós não somos mortais e que nós temos sonhos todos. Mas por que ele? Estás a ver? Quer dizer que se ele morreu, poderia ser eu, poderia ser você. Então meio que às vezes a vida se resume em esquecer que nós morremos. Eu lembro que eu depois vi ele na caixa. Bro, foi. Nunca chorei tanto. Foi dos momentos que eu mais chorei. Eu me vi lá. Uma cena boa, parece inexplicável. Eu me vi lá, assim, no caixão, me vi a chorar. Por isso é que o título é esse. Não foi um clickbait. Eu realmente morri naquele dia. Porque se nós estávamos em algum momento no mesmo espaço, no mesmo tempo, e Deus decidiu levar ele, Deus, eu falo de Deus, falo da energia, falo do universo, tá? Independente da tua religião ou se não tens.
mas em algum momento nós estávamos juntos e poderia ser qualquer um. Bro. Pau, sejam bem-vindos ao canal. Os vídeos não serão só sobre isso. Eu queria fazer essa abertura porque eu lembrei dele. Estás a ver? Eu estava dando também de conselhos para petrolíferas e tal. E sei lá, passei na Total. Passei. Eu estou aqui aí na cidade. Moro nesses lados praticamente, mas. Então, do nada, tipo, os meus vídeos serão muitos assim, estás a ver? Muito do nada, eu raramente crio roteiros, mesmo no Insta, vocês se verem, é quase tudo muito mais natural, muito mais assim. Então é isso. Pau!